Você sempre escuta comentários do tipo: fuja de não sei onde, é impossível morar lá. Aí você já assume aquilo como verdade e o teu planejamento já começa a ficar cheio de pontos de dúvidas. E você vem para o YouTube atrás de informações claras, mas tudo o que você acha são vídeos. Quanto pagamos no nosso aluguel? Quanto eu pago para morar na cidade que eu moro? Ou seja, você começa a se basear em uma realidade de outras pessoas. Pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com o teu perfil. E por isso que eu sempre digo, não existe uma verdade absoluta. Você sempre tem que pesquisar bastante e entender, antes de tudo, o teu perfil. E no vídeo de hoje nós vamos falar de aluguéis no Canadá. Como pesquisar de maneira correta os valores de aluguel na cidade do seu interesse. Vamos entender o que é a média de valores que caíram pelo terceiro mês seguido. E ainda darei dicas de como economizar no seu aluguel durante os teus primeiros anos de país. Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mete Gazola, o canal mais claro e direto do YouTube. E eu tenho certeza que o tema deste vídeo é extremamente importante para o teu planejamento. Então, meu amigo e minha amiga, se ajeita na cadeira aí, ou no sofá, na cama, ou até mesmo no vaso sanitário, e presta bem atenção nas informações que eu vou te passar por aqui. A primeira coisa que você precisa entender é que os valores de aluguel nas cidades do Canadá que eu vou mostrar agora são os valores médios. O que significa médio? Significa que existem valores acima disso e também abaixo disso, ok? Por favor, isso tem que estar claro. Os valores não são os valores mínimos de aluguel, são os valores médios. Eu vou mostrar para vocês que existem opções mais baratas. Outra coisa importante que você deve entender é de onde vêm esses dados. No Canadá existe um site muito famoso de aluguel. Todo mês e todo final de ano, esse site faz um relatório de como estão os valores e disponibilidades de aluguéis cadastrados no site. Ou seja, o site é apenas uma das fontes para a pesquisa de aluguéis. Não importa a cidade do Canadá, existem anúncios em outros sites e existem aqueles que muitas vezes saem mais barato, que é alugar diretamente de um contato ou de alguém que está repassando o seu aluguel. Por último, para você que não me conhece, este canal aqui é focado na província de Ontário. Já falei isso 20 mil vezes nos meus vídeos. E isso se deve ao fato de ser a província onde estudei, que trabalho e tenho conhecimento. É sim a província mais cara do Canadá quando se refere a aluguel. Mas por que isso? Porque é a principal província do país. Com base em que eu digo isso? 39% da população do Canadá vive em Ontário e praticamente 40% do produto interno bruto do país é de Ontário. Então, nesse quesito, pessoal, não tem discussão. E bom, não deixem os outros escutarem isso, mas Ontário é a melhor província do Canadá. Bom, isso é opinião pessoal, tá? Muita gente acha que tem que fugir de Ontário por causa disso, mas se esquece que temos cidades em um programa de imigração melhor que os das províncias do Atlântico. Ou seja, tudo depende do teu perfil. E atenção aqui, se você acha que Ontário não é para você, você não precisa anunciar isso para mim ou para os outros. Procure um canal de YouTube de alguém que more na província que você tem interesse, na província que você acha que é melhor para você. Lá, com alguém que mora no local, você vai encontrar melhores informações sobre essa província em questão. Entendeu? Show!
Vamos seguir. O site verificou que a média de todos os aluguéis anunciados na plataforma baixaram 1,4% em comparação mensal e 5,4% em comparação anual. E se compararmos a setembro do ano passado, que foi o mês com os aluguéis mais caros do Canadá, a média de maio deste ano ficou 7,2% menor. Meu Deus, Matt, precisa ficar falando em porcentagem, cara? Eu tô mais perdido que a Dilma aqui, meu. Verdade, não se preocupe. Vamos aos valores. Aqui está uma lista com um ranking dos aluguéis por algumas cidades do Canadá. São aluguéis de imóveis de 1 e 2 quartos. Como podemos ver, Toronto e Vancouver ocupam as primeiras posições, apesar de sabermos por experiência que o aluguel em Vancouver sai mais caro que em Toronto. Mas perceba que em Toronto teve uma queda, enquanto em Vancouver teve uma forte alta. Lembrete, calma, não se desespere. Isso é o valor médio dos anúncios. Irei mostrar para você que se consegue mais barato. Beleza, seguindo de Vancouver vem Richmond Hill, Etobicoke, Markham, Mississauga, Vaughan, Burlington e Scarborough. Todos esses lugares fazem parte da Grande Toronto. De verdade, nem devemos considerar como cidades diferentes. Logo depois vem mais cidades de Ontário, algumas de British Columbia. E veja aqui que interessante, London, que fica a uns 190 quilômetros de Toronto e que possui um college público sensacional, tem um valor de aluguel bem baixo para uma cidade de 400 mil habitantes e que fica na província de Ontário. As outras cidades de Ontário e que estão no programa de imigração que falei, possuem aluguéis mais barato do que as cidades que estão aqui na lista. Falando em demais províncias, podemos ver aqui neste gráfico do relatório, que compara maio com abril de 2020, que o aluguel subiu nas províncias de British Columbia, Manitoba e Alberta e caiu nas províncias de Ontário, Quebec e Saskatchewan. E esse gráfico aqui é bem interessante para sabermos em que tipo de propriedade que os aluguéis baixaram e onde subiram em comparação ao ano passado. Vemos que os aluguéis baixaram em single families, condos e apartamentos. Single families são as casas que não dividem parede com nenhuma outra, aquelas bonitas de filme, sabe? Condos são lugares que oferecem várias áreas comuns, como academia, piscina e etc. E apartamento é apartamento mesmo. E os aluguéis subiram nas townhouse e basement. Townhouse é aquelas casas de monte, sabe? Tipo sobrados na cidade de Curitiba, no Brasil, onde você divide parede com o vizinho. E basement é a parte subterrânea de uma casa, bem normal em casas canadenses. Como vocês sabem, os valores de um produto ou serviço é definido pelo mercado. Se tem muita demanda e pouca oferta, o preço sobe. Então, uma explicação para esse comportamento nos aluguéis pode ser que as pessoas começaram a sair de single families, condos e apartamentos por causa dos preços e começaram a procurar opções mais baratas, como townhouse e basement. Ou seja, diminuiu demanda pelo primeiro grupo de propriedades, o valor caiu. Aumentou demanda pelo segundo grupo, o valor subiu. Show! Você então acompanhou e entendeu comigo toda essa movimentação no mercado de aluguéis no Canadá e agora quer saber uma maneira de procurar um lugar para morar e, claro, economizar no aluguel. E eu vou focar na cidade de Toronto, mas a lógica que eu vou usar funciona para qualquer outra cidade do Canadá. E um dos pontos principais dessa lógica é: quanto mais próximo ao centro da cidade, mais caro é. Em cidades com metrô, essa lógica também faz parte da equação. Quanto mais próximo a uma estação, mais caro. Se olharmos apenas o valor que mostraram no relatório, entramos em desespero. Mas como eu disse, é um valor médio. Eu vou mostrar para vocês que existem opções mais baratas.
abra o site rentals.ca, tá aí na descrição, coloque a cidade que você deseja pesquisar e veja os aluguéis por região. E aqui em cima você pode selecionar alguns filtros. É legal também para o pessoal que sempre pergunta que tem pet, né? Se tem apartamento com pet, você pode colocar aqui se aceita pet ou não. Então naquela média de valores que a gente viu em Toronto, lá de apartamento de 1 quarto, a gente viu 2.100 e poucos dólares. Só que você pode filtrar aqui, ó, para apartamentos de 1 quarto, tá? Aí você vai ver que tem várias opções aqui de valores. Você vem aqui no filtro e coloca menos do que aquela média lá que apareceu, que era 2.100, vamos colocar aqui 1.900. Vamos ver se tem. Aí ele vai mostrar para nós os valores dos aluguéis e por região. Então você pode ver que sim, existem apartamentos mais baratos do que aquela média. Pode, ó, tem até apartamento de 1.600 numa região muito boa, Corso Itália. Agora lembre-se que no começo de vida no Canadá, muito provavelmente você está iniciando pela etapa do estudo, ou seja, é um período transitório na sua vida. Logo depois de ter um diploma em mãos e apenas trabalhar, você vai aumentar a sua renda. Então, se você quer pagar mais barato nesse teu começo de vida, obviamente você precisa dividir um local. Afinal, essa é a vida de estudante que mora fora da casa dos pais, em qualquer país que você more. Se você não foi privilegiado de nascer em uma família rica, você opta por dividir um local. Só que tem uma manha nessa divisão. Os valores não aumentam em valores fixos por quartos disponíveis. Isso significa que se você estiver em 4 pessoas alugando um local de 4 quartos, você vai pagar mais barato no seu quarto do que se você estiver apenas em 2 pessoas em um apartamento de 2 quartos. E como é que você faz isso? Você vem aqui no filtro e coloca o número de quartos desejados. Gente, esse maisinho aqui no Canadá, eles têm uma acomodação, um quarto que se chama den, que é como se fosse um escritório, é um quarto menor, tá? Então a gente coloca aqui no 4+, tá? E aqui a gente vai aqui no aluguel e, por exemplo, vamos colocar 13.500, que dividido entre 4 pessoas dá menos do que 1.000 por mês. Tá? Então você divide e você vê que sim, tem opções, tá bom? Então é assim que você faz para encontrar um pouco mais barato. Olha que coisa linda essa casa aqui, ó, de 3 a 3.200, hein? Putz, coisa mais linda. E para economizar mais ainda, se você é solteiro, você também pode dividir um quarto. Eu já contei aqui que no meu início de Canadá, eu dividia quarto com um amigo. O valor do meu aluguel era $350, bem longe dos 1.000 aí que vocês viram, né? Mesma coisa para um casal sem filhos que trabalha. Podem alugar um quarto em um apartamento com outro casal ou com outras pessoas. Para quem tem filho, a melhor opção é estar afastado do centro e procurar por basements. Vocês conseguem um basement em Toronto por uns $1.700 por mês. E será que o salário enquanto estudante é suficiente? Se você for solteiro, você pode trabalhar em serviços que dê gorjeta. Já contei aqui que como garçom, trabalhando 20 horas por semana, eu chegava a ganhar $1.800 por mês, pagando $350 de aluguel. Então, mesmo com as outras contas, dava para juntar bastante dinheiro no final do mês. E quando é um casal, se um estuda e trabalha apenas, o mínimo, o outro trabalhando full time consegue fazer uma grana boa. É só achar o emprego certo. Conheço brasileira que trabalhava em um bar servindo cerveja assim, ó. Toma aqui a tua cerveja. Ganhava $3.500 por mês, assim como inúmeros brasileiros na construção civil, que começam ganhando $3.000 por mês e depois de alguns meses de experiência passam a ganhar $4.000 para cima. Claro que esses salários são em Toronto e região. Cidades menores tendem a pagar menos. Portanto, novamente, o começo de vida no Canadá é uma transição. Depois de terminar os estudos, tudo fica mais fácil. A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço!